Existe um certo limite sobre o que economistas conseguem calcular e esse limite é muito maior do que as pessoas imaginam, certo? Eu fiz um vídeo sobre o corte de impostos do Donald Trump, que ele pode cortar alguma coisa entre meio e 1 trilhão de impostos por ano. Eu falei, isso é muito bom, eu sou a favor, porém isso vai causar um problema de faturamento no governo americano, que vai ser muito grave. E assim, se o governo americano falir, ótimo, excelente, excelente, vai ser uma das melhores coisas da história da humanidade se o governo americano for à falência, ok? Agora, algumas pessoas falaram, mas Rafael, mas e a curva de Laffer? Certo? Se um governo cobra menos impostos, a economia vai se desenvolver e mais coisas vão crescer, então ele vai ter mais coisas para taxar, então vai empatar. Como é que você sabe? Minha pergunta é essa, como é que você sabe? Porque eu até critiquei isso no meu vídeo original, que eu falei, só falta os caras que estão defendendo esse corte de impostos, eu sou a favor dele, mas só falta eles puxarem aquele argumento asno de que não, ele vai empatar impostos, sabe? A gente fez uma conta. A gente fez uma conta, cara. Aquela conta que é o seguinte, a gente avaliou toda a ação econômica de todos os agentes econômicos dos Estados Unidos e do mundo, e a gente calculou que se a gente fizesse esse corte de impostos nesses setores e desse tanto, esse dinheiro iria para essas pessoas. E elas fariam com esse dinheiro isso, para dar para essas empresas. E essas empresas vão pegar esse dinheiro e fazer exatamente isso aqui. E isso vai ter a consequência que o PIB vai crescer 4,23%, e isso vai subir a tributação em tantos bilhões e vai somar exatamente zero e não vai ter problema. Essa conta é impossível, ok? Existe um certo limite do que economistas conseguem calcular, ok? Sim, como um princípio geral, se você cortar impostos, a economia vai se desenvolver, mesmo que outros fatores negativos operem. Isso é um fator positivo, a economia vai se desenvolver, e se ainda existirem outros impostos, eles vão catar mais impostos de um jeito ou de outro em alguns outros lugares. Qual vai ser a conta final? Não sei e não tem como saber. E isso não deveria ser usado como argumento, inclusive. Porque digamos que a conta então desse negativo. Você fala, não, então tem que subir impostos. Não, eu não quero que o governo seja mais eficiente em cobrar impostos. Eu não quero isso. Eu não quero que o governo maximize o quanto de impostos ele consegue tirar da população encontrando a taxa de imposto perfeita. Não, eu quero que ele vá à falência, eu quero que ele deixe de existir, ok? Só que daí, uma vez que você usa esse argumento, não, nós vamos cortar impostos porque vai empatar ou vai ser melhor, você abre a porta para outro argumento. Nós vai subir imposto que vai ser melhor. Você já tá nessa linha de argumento, agora vai debater os caras nisso. Boa sorte. Não, eu prefiro debater no... Cara, imposto é roubo. A alíquota correta é 0. Essa é a alíquota válida, moral, defensável de impostos que o Estado deveria cobrar. Nada. Mas enfim. O ponto é, não tem como vocês fazer esse cálculo da atividade econômica, porque para isso você vai ter que prever o que todos os agentes econômicos vão fazer. Isso é impossível. Isso é a grande lição da escola austríaca de economia. Sabe, o Hayek, ele falava isso, né, numa daquelas frases convolutas dele. Ele falava alguma coisa assim como a tarefa curiosa dos economistas é ensinar para as pessoas o quão pouco elas sabem sobre o que elas acham que elas conseguem planejar. Não, você não consegue fazer uma projeção tributária da população americana. Não, isso é impossível. Como é que você vai calcular a ação de mais de 300 milhões de pessoas, uma trocando com a outra? Sabe? Você não tem como prever o que as empresas vão fazer. É um corte de impostos corporativo. Não, a gente acha então que as empresas vão investir. Ué, se elas vão investirem? E se elas te derem o dinheiro em dividendos para alguns executivos, esses executivos tirassem dinheiro do país? Você não sabe? E se elas fizerem recompra de ações? O que na prática é colocar o dinheiro no mercado de ações. Bom, então o mercado de ações vai bombar. Mas se isso for usado para ficar fazendo trade lá dentro e nunca sair para alguma coisa, não vai ter desenvolvimento econômico. Ou e se elas de fato investirem? E eu tô falando das empresas como um geral. Elas podem fazer coisas diferentes. Elas podem fazer coisas muito diferentes. E se os caras pegarem esse dinheiro e comprarem em Bitcoin? Não sei. Eu não sei o que eles vão fazer. E os indivíduos que vão ter o imposto de renda cortado? Como que eles vão fazer isso? Certo? Essa lei, inclusive, tinha vários buracos que você podia dar um jeito de não de sonegar, mas de fazer elisão de imposto, de se organizar de um jeito que você não paga imposto. Como é que você sabe quantas pessoas vão usar isso? E outra, você pode fazer um cálculo. Você pode até fingir na sua cabeça que você consegue fazer um cálculo. Você vai ter que calcular todo o resto ao redor. Ou você vai ter que fazer um argumento meio estranho. Porque o que você vai ter que dizer é assim, digamos que a gente vai cortar o imposto em $1 trilhão por ano, e a gente calcula que a economia vai crescer 4%,
e vai empatar. E se ela crescer 3? Aí o cara vai falar, não, ó, porque veja só. Não é que a gente errou. É que outras coisas ruins aconteceram que baixaram isso, mas a gente continua sendo capaz de calcular. Mas você errou. Então não importa o que aconteça, você tá certo? A Escola Austríaca de Economia usa esse argumento porque eles dizem, a gente não faz cálculos, a gente faz tendências. Então, se impostos caírem, a tendência é da economia se desenvolver. Se todo o resto ficar igual, ela vai crescer. Se ela encolher, é porque tem outros fatores. Agora, a gente nunca fingiu ser capaz de calcular isso em primeiro lugar. Certo? Mas você tem vários keynesianos dizendo isso. Não, a gente calculou que o estímulo na economia americana tinha que ser 915 bilhões de dólares. Colocar isso não funcionou. Não, veja bem, é porque a gente não calculou que a economia estava tão ruim assim. Na verdade, ela estava pior do que a gente estava. Então, na verdade, a gente estava certo no nosso cálculo original, mas a gente precisa colocar mais... Não importa o que você fala se está certo. Sabe, dentro do método científico, isso, certo? Meio complicado esse argumento, certo? Quando você vai para uma análise praxeológica priorística, você pode fazer esse tipo de argumento sim, porque você tem uma validade interna do seu argumento, independente de evidência. Que nem matemática, certo? Se você fala, eu encontrei um quadrado que é redondo, isso tá errado. porque a definição de um quadrado é outra, certo? Eu resolvi essa equação, deu um resultado diferente do seu. Um dos dois tá errado. Não tem como, certo? Não, mas a minha evidência é que a minha resolução é diferente da sua. Um dos dois tá errado, certo? Você pode fazer isso quando você faz uma análise a priorística, quando você faz análise praxeológica. Isso é uma analogia boa com a matemática. Agora, quando você vai para método científico, você fala que você consegue calcular, não, você não consegue. Não, você não consegue. E as pessoas que acham que conseguem calcular isso, é ou porque elas desconsideram um monte de coisas que elas falam, no fim das coisas não importa, ou elas não sabem da complexidade de uma economia. Mas elas têm essa arrogância fatal de achar que eles conseguem calcular, conseguem planejar, conseguem entender. Não, você não consegue, não alegue fazer isso. Porque uma vez que você alega ser capaz de fazer isso, as pessoas vão te cobrar nisso. Elas vão te cobrar na régua que você colocou. E pior, você pode ainda acertar alguma coisa e ter errado completamente. Digamos que eles calculam que o PIB vai crescer um monte. Ele vai crescer 4%. Daí ele cresce 4% por um monte de fatores que não tem nada a ver com esse corte de impostos. Mas o número por acaso deu o mesmo. Você acertou ou errou? Você não sabe. Como é que você vai fazer um cálculo econômico quando a sua amostra é 1 num experimento não reprodutível, em que você não consegue observar todos os fatores? A lição fundamental, uma das lições fundamentais da escola austríaca é da humildade. É da consciência da ignorância que a gente tem sobre a economia. Não, eu não sei o que os agentes econômicos vão fazer. Eu não sei o que as pessoas vão decidir. Eu não sei para onde esse dinheiro vai. Eu não sei o que vai acontecer no mundo. Mas eu sei que a produção entre indivíduos funciona dessa maneira. Eu sei que as trocas funcionam dessa maneira. Eu sei que a influência do governo é, por definição, negativa. E quanto menos ele influenciar, melhor vai ser. É isso que eu posso afirmar. Menos impostos, mais desenvolvimento. Quanto? Aí vai cair na ação humana. E a ação humana não é calculável. Essa é uma posição econômica racional defensável. Posição de cálculo não vai longe. E quando vai, abre a porta para um monte de argumentos que não são legais. Cuidado com isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.